Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre a terceira parte de polinômios, tá? Polinômios, terceira parte. É uma parte muito dinâmica, porque envolve a parte de equações. Então vamos lá. Equações polinomiais. Equações polinomiais, tá? Eu tenho p de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, xn menos 1, mais a1x mais a0. Quer dizer, nós vimos isso daqui, né, naquela parte, na primeira parte de polinômios, que era a forma geral de polinômios. Esse é o termo independente e esse daqui é o termo dominante, né? O que é uma equação? Quando você pega p de x igual a zero, nós temos o an xn mais a n menos 1 xn menos 1 mais a1x mais a0 igual a zero, né? Isso daqui é uma equação polinomial de grau n, beleza? Bom, vocês lembram que o número que zera o polinômio, ele é chamado de raiz, não é? Então a gente vai continuar com a mesma nomenclatura. Se alfa é raiz de p de x, é raiz da equação. Então, por exemplo, tem uma equação, alfa é a raiz desse polinômio, então alfa vai ser raiz dessa equação, beleza? Outra coisa também, se, por exemplo, eu poderia, professor, ter um igual ao número, tem que ser igual a zero. Pode ser igual ao número 3, 4, 5, 1000, 1 milhão? Pode. Se você colocar igual ao número, você tem que pegar esse número e jogar para o outro lado. Aí ele vai virar um novo termo independente, né? Então, por exemplo, se eu tivesse igual a 3, passaria aqui a 3, ou 3 para o outro lado, vai ficar menos 3. A 0 menos 3 é o novo termo independente. Você iguala a zero e acha aí a gente vai ter que usar nosso conhecimento nas técnicas de polinômios e equações polinomiais, beleza? Bom, mesma coisa com polinômios, coeficientes, os termos, aqui seria uma equação de grau n. Tudo que você utilizou para aquela parte de polinômio, você vai utilizar para agora, tá? Bom, nós vimos na segunda parte, a parte daquela observação, né? Se alfa é raiz de um polinômio, então ele é divisível por x menos alfa, correto? Então, eu posso decompor esse polinômio aqui sabendo as raízes. Então, por exemplo, OBS. Se alfa e beta são raízes da equação, isso implica, se e somente se, eu posso pegar p de x igual a zero
e substituir ela em x menos alfa vezes x menos beta vezes um outro polinômio igual a zero. Quer dizer, se alfa e beta são raízes, então eu posso dividir o polinômio, no caso a equação, por x menos alfa e x menos beta. Então ela vai ter como fatores esses camaradas, aí eu posso colocar alfa, beta, gama, outras, né, mais do que dois, posso colocar um somente, entendeu? Isso é só um exemplo. Então, no caso, eu tenho, multiplica, aí falta um termo. Se esse camarada tem grau, se esse daqui ele pensou, eu tenho grau N, esse daqui eu já tirei uma do primeiro grau e uma do primeiro grau. Quer dizer, juntas vão dar o segundo grau. Então, esse daqui vai ter grau N menos 2. Tá bom? Então, quer dizer, se eu tenho um polinômio do quinto grau, se eu sei duas raízes, eu já tenho dois fatores e mais outro polinômio, que no caso seria, se eu já gastei 2 do 5, faltam 3 do terceiro grau, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre teorema fundamental da álgebra. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Se P de x igual a zero, que é esse termo aqui, né? Tem grau N, então, quer dizer, C e somente C, P de x tem N raízes complexas. Por que N raízes complexas? Porque pode ser raízes reais ou imaginárias. Então, quer dizer, eu posso ter até, ao mesmo tempo, raízes reais e raízes imaginárias, tá? Ou pode ser só reais ou só imaginárias, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter raízes reais e imaginárias. E real e imaginário nós já vemos que são números complexos, tá bom? Então, os números reais estão dentro dos números complexos. Daí, com isso, eu consigo mostrar para vocês, tá? Eu consigo mostrar para vocês essa observação aqui. Forma fatorada da função polinomial. Tomem cuidado com isso, tá? Isso daqui ajuda muito. Agora você vai entender por que a forma fatorada é daquele jeito que você estudou. Por exemplo, se eu tenho N raízes, então eu vou ter se alfa 1, alfa 2, alfa 3 e por aí vai até alfa N são raízes de P de x,
Se elas são raízes de p de x, eu posso utilizar isso, correto? Porém, eu tenho um coeficiente do termo dominante que é a n, aqui. Então, basta colocar a n em evidência, que multiplica x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 vezes até x menos alfa n igual a zero. Essa é a forma fatorada dessa equação aqui, tá? E eu posso fatorar o polinômio dessa forma também, entendeu? Só sabendo as raízes eu posso. Vocês utilizavam isso muito em equação do segundo grau, né? Ah, fatora, ou então fatora o termo do segundo grau. Na verdade, aquilo dali é um polinômio do segundo grau. Então, quer dizer, eu achava as raízes, colocava o a, que era o coeficiente do termo dominante, ax2 mais bx mais c, colocava o a e colocava x menos x1 vezes x menos x2. Acabou. É a forma fatorada da função do segundo grau, porque é a função polinomial do segundo grau. Então, vocês estão vendo que uma coisa entra na outra, né? Elas estão interligadas, né? Elas estão interligadas. Bom, multiplicidade. Vou falar aqui, vou colocar isso daqui como observação 1. Observação 1, vou colocar ali a observação 2. O que é a multiplicidade? Vocês entenderam isso daqui, correto? Então, se eu tenho OBS2 se P de x é divisível por x menos alfa elevado a m, isso implica, né? Quer dizer, ele é divisível por x, ele tem como fator x menos alfa elevado a m, né? Então, por exemplo, o alfa, que é a raiz dessa expressão, né? Desse polinômio, ele na verdade ele aparece o quê? X menos alfa vezes x menos alfa vezes x menos alfa m vezes. Então, nós dizemos que alfa é uma raiz de multiplicidade m, tá? Por exemplo, x menos 1 ao quadrado, o 1 tem multiplicidade 2. Ele é, na verdade, uma raiz dupla. Por exemplo, aqui, ó, vai, se não entendeu, volta, vai printando, vai escrevendo. O bom daqui é que você pode printar, voltar, isso daqui é bom, né? Exemplo, P de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Quais as raízes? Bom, aqui eu já vou matar dois coelhos numa cajadada só, tá? Sempre que
a soma dos coeficientes for igual a zero, sempre que a soma dos coeficientes for igual a zero, a soma for igual a zero, 1 é raiz. E aí eu não vou escrever não, vou falar. Se fosse a soma dos coeficientes não fosse uma soma alternada, o que é a soma alternada? Eu pego esse coeficiente e pego o oposto dele. Pego esse coeficiente e pego o oposto dele. Se a soma desse zero, o menos 1 seria raiz, tá? Ou você substitui e faz a conta. Ó. Vou substituir 1 aqui. 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 3 é menos 3. 3 vezes 1 dá 3, menos 1. Então vamos lá. 1 menos 3 menos 2. Mais 3 dá 1, menos 1 dá 0. Acabou. Você substitui e vê se dá 0. Né? Mas aqui, ó, quais são os coeficientes? 1 menos 3, 3 e menos 1. Você já viu que esse corta com esse corta com esse. 1 é raiz. Acabou toda dor e sofrimento. Tá? Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar na parte 2, Brorfini. Se você tem uma raiz, para você achar as demais, basta reduzir 1 grau por Brorfini. Então, vou pegar os coeficientes. Vai ficar 1, menos 3, 3 e menos 1. 1 é raiz. Baixei 1. Multiplique e soma, dá menos 2. Multiplique e soma, dá 1. Multiplique e soma, dá 0. O último é sempre o resto. Se esse daqui, ele tem grau 3, esse daqui vai ter grau 2. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 aí igual a 0 e acha. Bom, esse daqui eu sou espertinho. Isso aqui é um produto notável. É x menos 1 ao quadrado igual a 0. Quer dizer, x igual a 1. Quer dizer, x menos 1 igual a 0. Passou 1 para lá, x igual a 1. Então, na verdade, essa daqui, ó, quando é elevada a m, ó, elevada ao quadrado, ela tem multiplicidade o quê? 2. Porém, essa daqui aparece 2 vezes, mas essa daqui aparece mais uma vez. Então, ela aparece o quê? 3 vezes. Né? Ah, mas se eu não conseguisse ver isso, não tem problema, ó. Aí, essa hora que você anota, aí o titio apaga e aí faz da maneira que o aluno faz. Eu fiz da maneira que o professor faz. Agora eu fiz da maneira que eu vou fazer, que é a maneira que o aluno faz. Se for um aluno mais esperto, ele observa que isso daqui é um produto notável. X menos 1 ao cubo. Acabou. X menos 1 ao cubo, o 1 tem multiplicidade 3. Acabou toda dor e sofrimento. Então vamos lá. Vou verificar se o 1 ele ainda é. Aí o que eu faço? Brorfini de novo. Ó, repito, multiplica e soma, dá menos 1. Multiplica e soma, dá 0. O último é o resto. Então, quer dizer, o 1 é raiz dessa, 1 é raiz dessa. Vou jogar de novo. 1. Repito, multiplico, vai dar 0. O último é o resto. Aqui, ó. Acabou. Quer dizer, esse daqui é o que? É grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Então, ó, eu vou ter o 1 como raiz tripla ou de multiplicidade 3. Beleza?
Aí, se não desse zero aqui, então seria de multiplicidade 2, tá? Pode não dar zero e depois dar zero? Não. Você faz até dar zero, tá? No resto. Que aí o resto é zero, então ele é divisível. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar alguns exercícios aqui, uns exemplos, para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou falar e aí a gente resolve. Resolva a equação 2x² menos 3x² menos 3x mais 2 igual a zero. 2x² menos 3x... Não, 2x³ menos 3x² mais 3x mais 2 igual a zero. Ele quer que você resolva. Então, quer dizer, ele quer o conjunto de solução dessa equação, né? Mas eu sei que a soma dos coeficientes dá zero, correto? Então, se a soma dos coeficientes dá zero, o 1 é raiz. Então, já vem aqui, ó, Breu Ruffini direto. 2 menos 3, 3 e 2. Ó, tome cuidado com isso. Às vezes aparece daqui, ó. Aí todo mundo, legal, 2 menos 3 e 2, acabou. O teu Ruffini vai dar errado, e aí você não vai saber por que tá dando errado. Você não vai saber. Porque, na verdade, você tem que completar. Se fosse mais 2, você teria que colocar 0x mais 2, tá? Mas, graças a Deus, não é esse daqui. É mais 3x, tá? Então, tome cuidado com isso, tem que completar o polinômio. Então, 1 é raiz. Baixei o 2, multipliquei, somei. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Com mais 3 dá 2. 2... Não. Menos 1... Não. Fiz besteira. Fiz besteira. É essa daqui. É essa daqui. Essa daqui, observe o seguinte, ó. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 3 com 2 dá menos 1. Menos 1 com menos dá menos 2. Não dá zero. Então, não posso usar isso daqui. Então, eu vou para aquela que eu falei. Soma alternada dos coeficientes. Mantém 2. Troca 3. Mantém o sinal. Manter o sinal, tá? Troca é trocar o sinal. Manter o sinal. Mantém menos 3. Troca menos 2. Esse vai cortar com esse vai cortar com esse, vai dar zero. Show de bola. Quando isso acontece, menos 1 é raiz. Se menos 1 é raiz, então eu vou colocar Breu Ruffini. 2 menos 3 e 2. Menos 1. Vamos lá, hein? Baixei o 2. Multiplica menos 2. Somei com menos 3. Dá menos 5. Multipliquei. Vai dar 5. Somei, vai dar 2. Multipliquei menos 2, somei, vai dar 0. Esse é o resto, tá? E aí, eu sabendo uma raiz, eu baixo o grau. Esse grau aqui é 3. Esse grau aqui é 2. Então, vai ficar 2x² menos 5x mais 2 igual a 0. Equação do segundo grau. Equação segundo grau é o maior barato e te pergunta brilha. Delta pra quê? Pra quê? B ao quadrado menos 4ac. Você nunca mais vai esquecer. Só pegar a parte de equação segundo grau que o titio vai postar, tá? O titio vai postar.
Então, quer dizer, esse daqui eu posso fazer por Bhaskara, né? Eu vou fazer pelos dois, tá? Vou fazer pelos dois. Então, eu vou cantar a música toda. Delta pra quê? Pra quê? B ao quadrado menos 4AC. Você nunca mais vai esquecer. O que eu faço com a raiz? Então, a raiz é x1 e x2. O que eu faço com a raiz? Então vem com x, uma solução. Menos b, mais ou menos raiz. Jogo o delta dentro e embaixo o 2a. Menos b, mais ou menos raiz. Jogo o delta dentro e embaixo o 2a. Vem então. Beleza? Então vamos lá. O a é x ao quadrado, o a é quem multiplica x ao quadrado, o b é quem multiplica o x, o c é quem está sozinho. Vou fazer de verde. Delta é igual a b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2. Então vai ficar 25 menos 16. Vai dar 9. Então, o x é igual a menos o b, troca o sinal do b. Então, vai ficar menos 5. Vou colocar 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 2. Correto? Então, vai ficar 5 mais ou menos 3 sobre 4. Então, vai dar 5 mais... Vamos fazer direto. Uma eu faço com mais e outra que eu faço com menos. Aí eu vou ter o meu x1 e x2. 5 mais 3, 8 dividido por 4, 2. x1 igual a 2. 5 menos 3 dá 2 dividido por 4, 2 quartos. Simplifico por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 meio. Correto? Vai ficar 1 meio. Aí, olha só que interessante. Uma raiz é menos 1, a outra raiz é 2 e a outra raiz é meio. Então, essa daqui é como se fosse o x3, né? Eu tenho x1, x2 e x3, tá bom? A ordem não influencia. Qualquer um poderia ser x1 ou x2. Mas só que o titio vai ensinar para vocês como fazer por soma e produto, se for racional, tá? Como fazer por soma e produto, mesmo o A sendo diferente de 1. Por quê? Eu já fiz por Bhaskara, né? Porque na verdade o nome não é Bhaskara, tá? Bhaskara não inventou essa merda, tá? Foi uma invenção de um professor brasileiro. Se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, você nunca vai ouvir falar de fórmula de Bhaskara. É fórmula da solução de uma equação de segundo grau, tá bom? Mas enfim, a força do hábito. Então, aqui ó, olha só, eu tenho aqui voodoo, tá? Eu sei que voodoo não se escreve, mas o voodoo do titio vai se escrever assim, tá bom? Voodoo não se escreve assim. Voodoo, magia negra. Eu tenho 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. O que você faz? Você arranca o A daqui, porque a soma, né, das raízes é menos B sobre A. O produto das raízes é C sobre A, correto? Então, a soma vai ser 5 sobre 2 e o produto vai ser 2 sobre 2, que vai dar 1, correto? Então, a soma sendo um número fracionário, quais são os números em que a soma dá 5 sobre 2, né? E o produto dá 1? Vai ficar difícil de fazer isso, né?
o que que você faz? Aqui, ó, arranca o A aqui e multiplica o C, só o C, tá? É voodoo. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0, correto? Agora, olha só como é que fica mais simples. A soma é quem? É menos B sobre A, que é 1, dá 5. E o produto é C sobre A, que é 4, correto? É mais fácil você utilizar isso daqui ou isso daqui. A segunda é muito mais simples, correto? Então, você tem que o produto dá 4 e a soma dá 5. Aí vai dar 1 e 4. Aí você vai falar o seguinte, mas Eduardo, não foi isso que você achou achou 2,5, não é? É verdade. Mas se eu arranco o A aqui, tá? E multiplico o C, se eu arranco aqui e multiplico aqui, o que eu faço agora? Eu divido as raízes. Divido por 2. Aqui, ó, meio, 4 dividido por 2, ele pensou, eu sou 2. 2,5. 2,5. Isso é voodoo brabo, tá? Então você pode fazer isso. Aí, como eu quero a resolução, a solução será a resolução é meio, 2, né? Meio, 2 e menos 1, correto? Então, quer dizer, você tem 3 raízes, quer dizer, nesse caso são 3 raízes reais, tá? Não são imaginárias, beleza? Então, vamos que vamos! Vamos para raízes imaginárias. Aí você fala o seguinte, tá, entendi. Vou colocar também como observação. Entendi isso daqui. Eu entendi, observação 3. Eu entendi que as raízes podem dar um número complexo, né? Então pode ser real ou imaginário. Mas se for imaginário, tem uma jogadinha? Tem. Se Z pertencente aos complexos for raiz de P de x igual a 0, Z barra, C e somente C, C e somente C, Z barra também é raiz, tá? Então, por exemplo, isso aqui é TB, né, também. Então, por exemplo, se 1 mais 2i é raiz, 1 menos 2i também é. Então, quer dizer, daí dessa brincadeira, eu já mato, né, uma porção de coisas. Cuidado, isso só funciona se os coeficientes de P de x pertencerem aos reais, tá? Forem reais, tá bom? Se você tiver um número complexo nos coeficientes, exemplo, 2x ao cubo menos ix ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0, já era. Você não pode utilizar isso, tá bom? Porque isso só é satisfeito, só dá para utilizar isso, né? Porque, na verdade, a prova é feita dessa forma, entendeu? Se os coeficientes de P de x forem, na verdade, reais, tá bom? Não falo, né, por exemplo, pode ser raiz de 2, pode ser raiz de 3, pode ser irracional. Irracional é real. Tá bom? Geralmente a gente encontra números racionais ali, né? Fração, no máximo fração. Correto? Então, vamos que vamos!
Agora, eu não sei qual número que eu parei. Eu não sei o número que eu parei, mas eu acho que foi 1. Vou colocar 2. Candidatos para raízes racionais. Mesma coisa. Aqui, na verdade, os coeficientes de P de x não tem que ser reais, não, tá? Eu só posso utilizar isso daqui, isso daqui que eu vou falar, para coeficientes de P de x pertencentes aos racionais. Então, quer dizer, eu não posso ter raiz de 2, raiz não exata, π, não posso ter lá nos coeficientes, tá? Só é válido para isso daqui. Então, vamos lá. AN, x elevado a n, mais AN menos 1, xn menos 1, mais até A1x mais A0 igual a 0, né? Bom, os candidatos para uma raiz racional, tá? Os candidatos para uma raiz racional, basta fazer os divisores inteiros, tá? Pode ser positivo ou negativo. Divisores de A0 do termo independente sobre os divisores de AN, que é do termo dominante, coeficiente do termo dominante. Tá bom? Então, por exemplo, você fazendo isso, você tem alguns candidatos, que aí é só você substituir na equação e ver se dá 0. Se deu 0, beleza. Faz Biot-Ruffini ou vai... Você pode ter vários candidatos e mais de uma raiz você pode encontrar, tá? Então você pode fazer isso. Aí, OBS. Essa daqui é uma observação, mas não é só desse tipo não, tá? É de um tipo geral. Se eu tenho coeficientes reais e eu tenho ANXN mais... Mesma coisa que eu tenho ali. A0 igual a 0. Se N for ímpar, eu tenho pelo menos uma raiz real. É notório, né? Ela vem dessa observação aqui. Quer dizer, se eu tenho isso aqui como os racionais, tá? Também vai servir, tá? Se for racional, eu tenho pelo menos, se n for ímpar, eu tenho pelo menos uma raiz racional, né? O engraçado, se você passa de reais, você tem pelo menos uma raiz real. Se você tem coeficientes racionais, por quê? Porque, por exemplo, a gente vai até ver em Girard, eu vou lembrar desse exemplo. Se eu tenho, por exemplo, a equação do segundo grau, aí o delta deu 3, aí raiz quadrada de 3. Se todos os coeficientes forem racionais, não tem, eu vou ter que ter um 2 mais raiz de 3 e vou ter um 2 menos raiz de 3, porque ela vai ter que se anular a parte irracional, que é uma consequência para que você tenha coeficientes racionais, né? Isso daí você não vai ver em livro nenhum,
Tá? Isso daí é de tanto fazer questões, você se pergunta e você vai nesse lema, tá? E isso daí é provável também, tá? Tem como provar. Então, se n é ímpar, se n for ímpar, eu tenho pelo menos uma raiz. Por quê? Porque se z é raiz, z, eu coloquei complexo, mas só que é imaginário, né? Vamos colocar, porque na verdade o conjugado, se for real, o conjugado é ele próprio, então não tem problema. Mas se z é um número imaginário, a mais bi, o a menos bi também é raiz. Então, na verdade, eu vou ter de 2 em 2 raízes imaginárias. Quer dizer, como n é ímpar e eu tenho ímpar raízes, né? A quantidade ímpar de raízes, então quer dizer, se eu pegar de 2 em 2, no pior das hipóteses, eu vou sobrar uma. E uma raiz tem que ser real, porque se ela for imaginária, o conjugado dela também vai ser, então na verdade ela não vai ser uma única, vai ter que ter duas, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí para vocês. E aí a gente vai para a relação, vou fazer um exemplo dessa daí. É bom porque aí fica bem explicado, né? Eu vou fazer um exemplo dessa parte de candidatos, tá? Eu considero o polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 3. 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Aí resolva. Vamos colocar aí. Bom, somo rapidamente. Vai dar 2 menos 1 vai dar 1. Menos 5 mais 3. Então 1 não é raiz. Somo alternadamente 2. Aí troquei. Mais 1. Vou fazer aqui. 2 mais 1. Mantém menos 6. Troca menos 3. Então vai ficar menos 9 mais 3 é diferente de 0. Então menos 1 também não é raiz. Bom, aí que você se desespera. Pelo amor de Deus, eu não sei fazer essa merda. Bom, sabe sim. Por quê? Candidatos, esse é o A0, esse é o A3, porque é o AN e o N é 3. Então, os candidatos, eu coloquei candidatos. Os candidatos são os divisores inteiros de 3 dividido pelos divisores inteiros de 2. Então, quais são os divisores de 3? Inteiros, mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Os divisores inteiros de 2, mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Então, eu tenho como candidatos. Aqui eu não preciso colocar negativo nem positivo, é só positivo, porque mais ou menos vai dar a mesma coisa. Então vai ficar mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos 3, 3 com 1 e 3 dividido por 2. Mais ou menos 3 dividido por 2. Então eu tenho 2, 4, 6, 8. 8 candidatos, tá? Como é que eu vou fazer? Substituindo. Vamos lá. Para x igual, mais ou menos 1 a gente já viu que não dá. Correto? Meio vai ficar 2 vezes meio ao cubo, menos meio ao quadrado, menos 6 vezes meio, mais 3 igual a 0. Aqui vai ficar 1/8, cortei, vai dar 1/4. Aqui vai ficar menos 1/4, para a vala. E aqui menos 3 mais 3. Tchau, 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 tchau. Deu 0.
Então, meio é raiz. Se ele é do terceiro grau e eu tenho uma raiz, Briot-Ruffini acha as outras duas. Quer dizer, eu nem preciso testar o 3, nem preciso testar o 3,5. Posso testar. Se eu conseguir achar as 3 raízes aqui, eu não preciso fazer mais nada. Né? Mas, pô, acho o Briot-Ruffini mais fácil. 2, menos 1, menos 6 e 3. Meio. Baixei. Multipliquei. Vai cortar o 2 com 2, vai dar 1. Somei, vai dar 0. Multipliquei 0 menos 6. Menos 6, cortei o 2 com 6, vai dar menos 3. Com 3 vai dar 0. O último é o resto. Esse daqui é grau 3, esse daqui é grau 2. Então vai ficar 2x ao quadrado mais 0x menos 6 igual a 0. Então passo o menos 6 para lá, porque isso é uma equação do segundo grau incompleta, com b igual a 0. Então basta passar isso daqui para lá, dividir, tchau e tirar a raiz. X é igual a mais ou menos raiz de 3. Observem que eu iria testar o menos meio, o 3, o menos 3, o 3 e o 3 meios e o menos 3 meios, e não ia encontrar mais nenhuma raiz, porque as outras raízes são irracionais. E o que eu havia falado aqui, que elas se completam. É como se eu pegasse um conjugado da parte dos irracionais. Né? Por exemplo, quando você tem no denominador 2 mais raiz de 3, qual é o conjugado de 2 mais raiz de 3? É o que você multiplica em cima e embaixo para racionalizar. É o 2 menos raiz de 3. Então, quando os coeficientes são racionais e eu tenho um 2 mais raiz de 3 como raiz, o 2 menos raiz de 3 tem que ser raiz. E nesse caso, ó, se eu tenho raiz de 3 como raiz, o menos raiz de 3 vai ser raiz. Né? Quer dizer, é muito parecido com a relação entre os reais e os imaginários. Beleza? Naquela parte que o conjugado tem que ser raiz também. Então eu achei as 3 raízes. Meio mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Então conjunto solução. Deixa eu fazer do outro lado para ficar bonitinho. Vou ter que parar isso daqui mesmo. Calma que tem girar, calma que tem girar. Apesar que eu gravei uma aula só de girar. O conjunto solução vai ser meio raiz de 3 e menos raiz de 3. Nunca foi tão fácil. Vamos fazer o seguinte. Relações de Girard tem um outro vídeo. É só você dar uma olhada lá no outro vídeo com relações de Girard. E a gente fecha, tá? A gente fecha a parte de polinômios terceira parte. Valeu? Parte 3. Então, no caso, isso daqui é a parte 3 sem Girard, parte 3 é a complementação lá. Valeu? Pô, dá um link aí, o titio tá se esforçando, entendeu? Se inscreve no canal, porque assim, aquele like maroto, entendeu? Porque assim, vocês ajudam muito, 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 muito quando vocês fazem isso, né? Porque aí o YouTube entende que o pessoal tá gostando, entendeu? Vai ajudar o titio e o titio vai ter mais ânimo para gravar mais aulas para vocês com bizus e tal, e por aí vai, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Essa parada, valeu? Tamo junto.